Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós sabemos que as promessas que o Senhor tem para nós são de vida e vida em abundância. As promessas que o Senhor tem para nós são de paz. Os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são de bem e não de mal. A paz que o Senhor nos dá não é como o mundo dá, mas é como apenas o Teu Santo Espírito pode nos entregar. Mas Ele só pode nos dar essa paz se nós nos permitirmos nos achegarmos a Ele. Nós só podemos usufruir da Sua paz, da salvação no sangue de Jesus, se nós nos apresentarmos com o coração quebrantado, sincero, diante do Senhor, crendo que não existe outro Deus além do Senhor. Neste momento, tem tantos rituais sendo feitos. Eu vi já algumas pessoas que neste mesmo momento estavam se preparando para entregar a Satanás, sabendo disso. E hoje, Jesus, sabendo que o Senhor está no meio dos louvores, sabendo que o Senhor habita no meio do seu povo, nós também nos entregamos ao Senhor e te pedimos: muda o nosso coração, quebranta o nosso coração, transforma a nossa mente, muda a nossa vida por completo. Oh, papai, nos transforma através do teu sangue, alveja as nossas roupas no sangue de Cristo. Glórias a Jesus. Santo, santo, santo é Jesus Cristo. Neste momento dê oportunidade ao Senhor Espírito Santo. Como a Natália mesmo bem disse, muitos filhos das trevas, observando uma regra, uma lei espiritual, eles procuram fazer o melhor, mas nós somos colocados por Deus numa situação de obediência, mas de favor e graça. Nós não podemos permitir que nós estejamos entrando num momento tão importante, não desprezando o início do culto até agora, mas o momento da palavra é um momento onde a boca do Senhor é um momento profético, onde a boca do Senhor fala com a igreja, independente do instrumento, independente do homem ou da mulher que esteja pregando. Se a igreja estiver unida, unânime, em uma só fé, em uma só esperança, dando oportunidade para que o Espírito Santo possa agir conforme bem lhe aprouver, ele age com ele, ninguém pode impedir. Portanto, amados irmãos, atentemos para este momento. Deixe a sua alma neste momento totalmente no modo de equilíbrio espiritual. Não é um equilíbrio emocional. A tua alma, a minha alma precisa estar equilibrada espiritualmente. Porque quando há este equilíbrio espiritual, nós estamos perfeitamente conectados com o Espírito Santo. E essa conexão, na realidade, é uma fusão. Nós, neste momento, quando estamos ligados no Senhor Espírito Santo, nós somos por Ele e Ele é por nós, e a palavra fala, Jesus fala muito bem isso. Pai, eu estou conectado no Senhor, eu e o Senhor somos um.
E a partir de agora eu também tenho aqueles ao qual o Senhor me entregou, e eles são um comigo, portanto agora também são um com o Senhor. Amados, isso é sobrenatural. A igreja, ela está perdendo a essência de uma conexão espiritual. A igreja precisa falar em línguas. A igreja precisa sim viver as manifestações dos dons espirituais, mas antes de tudo, a igreja precisa de uma manifestação, de um avivamento no seu interior. Eu creio em palavras proféticas lançadas para esta última geração que nós estamos vivendo. Haverá um avivamento, sim. Haverá um avivamento muito grande e muito poderoso, no entanto, de margem pequena. Porque muitos chamados estarão vivendo emoções, mas os escolhidos, os eleitos, viverão este avivamento. Portanto, amados irmãos, não é momento de viver distraído, não é momento de viver pelo material, não é momento de viver qualquer algo que não seja reino. Nós precisamos estar vivendo o reino de Deus. Quando nós falamos de uma cidadania, aquele que pertence a uma cidadania, ou que ganha uma cidadania, agora ele tem direitos e deveres daquele reino, daquele governo. E quando nós então ganhamos a cidadania do reino de Deus, da cidade de Deus, nós estamos debaixo de todo decreto, de toda lei espiritual de Deus. E uma das leis espiritual de Deus é que o Senhor Espírito Santo vai falar para mim e para você hoje, e que de uma forma tão linda a Natália já acabou de cantar. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. É nele que nós encontramos toda a restauração, toda a transformação que nós precisamos. A bênção, papai, Espírito Santo, Jesus. Mais uma vez eu coloco a minha vida e a vida dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite diante do Senhor, pedindo, Pai, para que todo bloqueio, tudo aquilo que foi impedimento, tanto físico, dores, emocionais, agora, Pai, sejam tirados do nosso meio. Manietamos toda a intenção do inimigo, internamente e externamente, a esta casa de oração e adoração. Declaramos que as nossas casas são embaixadas espirituais, onde só o Senhor Espírito Santo pode se manifestar, onde só os teus anjos podem habitar. Portanto, nós colocamos por terra agora qualquer impedimento que esteja agindo, ou com retaliação, colisão, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus Cristo. Declaramos que nós aqui estamos de forma espiritual como verdadeiros adoradores. E eu te peço agora, Pai, que eu me esvazio a mim mesmo novamente, para que eu possa ser completamente cheio, nominalmente cheio, mas que eu possa transportar. Eu não quero nada de mim, e que eu não fale nada, Pai, que não provenha do Senhor, que não provenha do teu trono. Portanto, me nego a falar qualquer coisa que não provenha da tua parte, da tua vontade. Que eu possa transbordar agora aquilo que o Senhor já me entregou, para que a tua igreja também possa ser cheia e também vir a transbordar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos aplaudir ao Senhor neste momento. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, Ricardo. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou feliz com Jesus. Eu creio que
que os irmãos e irmãs também estejam felizes com Jesus, amém? E eu creio que Ele está feliz conosco, amém? Glórias a Deus por isso, amém, amados? Então abra aí o teu verbo, abra aí a tua palavra, no livro de 1 Samuel, capítulo número 22, versículo 1 e 2 apenas. É um grande texto, versículo 1 e 2, mas é um grande texto, é um grande momento, e eu tenho certeza que Deus já falou, da mesma forma que Deus já falou muitas vezes comigo, também vai falar com você hoje, de uma forma muito grande, amém? Então aqui, 1 Samuel, capítulo 22, dos versos 1 e 2, está escrito assim: Davi retirou-se dali e se refugiou. Olha aí, nós acabamos de cantar isso, que Deus é o nosso refúgio. Davi se retirou dali, nós vamos entender de onde foi, e se refugiou na caverna, que tinha um nome o quê? Caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, Jesus Cristo, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se ele, agora olha só, o último versículo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, como é que está na sua versão aqui? Está falando em aperto. É isso também? Em aperto? E todo homem endividado, eu acho que eu estaria lá. E todos os amargurados de espírito, Jesus Cristo, que time. E ele se fez o quê? Chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Pouquinho. Pouca gente. 400 homens. Agora você imagina 400 homens nessa situação. Podeis aceitar em nome de Jesus. Oh meu Deus, misericórdia de nós, né? Nosso verso ouro de hoje está no livro de Joel. O livro de Joel é um livro muito importante, um livro profético, muito importante, que fala muito sobre também esta geração que nós estamos vivendo, sobre esses últimos dias. Em Joel capítulo 3, versos 10, o profeta, Deus fala assim, através do profeta: derretam os seus arados, façam deles espadas e transformem suas foices em lanças. Essa versão aqui é NBV, tá? Que até os fracos digam: eu sou forte, amém? Levante seu bração aí, braço de Deus, braço de mulher de Deus, homem de Deus, e diga assim, bem forte: eu sou forte. Amém? Glória a Deus, também sou forte também, amém, amados? Louvado seja o Senhor. Amados, aliás, nós estamos aqui no nosso culto da vitória sobre as circunstâncias, e hoje estaremos ministrando uma palavra com o tema Valentes de Deus. O tema da palavra fala de mim, de você. Eu sou valente, você é valente, amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Neste último sábado, amados irmãos, a presbítera Sandra estava assistindo ou acompanhando uma conferência ao vivo de uma grande igreja, na realidade era a Batista da Lagoinha, e a qual naquela conferência teve diversas palavras voltadas à área da saúde espiritual, da saúde física e da saúde emocional também. Foi um grande evento, teve diversas palavras muito importantes, foi um tempo excelente, um grande trabalho. Ocorre que entre essas palavras houve pequenos debates, eu posso falar assim, pequenos bate-papos entre profissionais da área da saúde e grandes pregadores das maiores igrejas reconhecidas no Brasil. Ou seja, eles estavam juntando informações importantíssimas para tratar de um tema muito importante, que é a saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Em um determinado momento, eles estavam assim, num bate-papo com profissionais, atletas, pregadores, esses profissionais da área da saúde, e uma atleta falou algo assim que eu gravei. Eu estava só ouvindo de relance, e ela falou assim: mesmo quando não estamos em meio a uma competição ou em treinamento,
estamos ligados integralmente em nossa saúde física, pois se assim não for, não alcançamos uma alta performance. E naquele momento, eu estava trabalhando em algumas coisas da igreja, alguns balanços da igreja, tudo, e o Espírito Santo, na hora, você ouviu? Eu falei, ouvi. E o que o Espírito Santo me disse foi o seguinte, amados: entenda que é assim, todo aquele que é crente em Jesus Cristo, que professa fé em Jesus Cristo, tem que buscar um direcionamento de quê? De uma vida que esteja vivendo uma alta performance espiritualmente. E a igreja desta geração não está procurando esta alta performance. A alta performance é buscada no meio do empresariado, os coaches aí falando muito sobre isso, no atletismo, como nós vimos a irmãzinha falando, mas o Espírito Santo falou, e espiritualmente, como é que está a igreja? Será que a igreja está buscando essa alta performance? Amados, a alta performance é adquirida através de comportamentos que estão acima daquilo que é normal, ou seja, acima da média, o que resulta então em alta produtividade de bons resultados. Por isso o atleta faz isso. E porque o Espírito Santo está nos conduzindo a igreja hoje para esse direcionamento? Porque nesta última geração, como eu falei, nós estamos vivendo os tempos cada vez mais se tornando difíceis e mais complicados. Nós vivemos um momento de muitas colisões espirituais. E muitas vezes, por nós não estarmos vivendo esta alta performance, nós estamos despreparados. As dificuldades vêm. E muitas vezes elas são de origens totalmente espirituais, e eu não discerno isso de forma espiritual. Ou ela vem de uma forma material, mas que eu preciso, no meu espírito, entender isso. Por isso que eu falo que o controle da alma precisa ser espiritualmente, e não emocionalmente. Muitas vezes nós estamos totalmente preparados emocionalmente, como em algumas igrejas aí, eu poderia ficar repetindo com vocês aqui, eu sou forte, e você, eu também, repita de novo, eu sou forte, eu também, repita de novo, eu sou forte, eu também. E todo mundo ia sair daqui, né? Mas chega amanhã na primeira colisão que você tem, cadê a fortaleza que você gritou 10 vezes aqui na igreja? Está chorando, pastor, está tudo errado, é lógico, né? Aí se é o pastor dele, coach lá, vai falar, grita mais 10 vezes aí que muda tudo. Então você vive de grito aí, motivacional. E o Espírito Santo está falando, não é nada disso. Você não precisa de motivação espiritual, você não precisa de uma motivação emocional, você precisa de uma motivação espiritual, que vem através do quê? Vem de vigília, vem de jejum, vem de oração, não vem de gritos motivacionais. Amém? Eu posso até de repente olhar para o Valmir e ver no Valmir um homem forte, e aí eu me espelho nele, eu vou ver o que ele faz e eu me espelho nele e de repente eu sigo os passos dele, também sou vitorioso, mas eu preciso que o Espírito Santo me direcione. Se eu fazer isso de uma forma totalmente física, totalmente humana, em certo momento eu vou ver o Valmir se falhar, e aí eu falho junto com ele, mas o Valmir, pelo amor de Deus, o cara que eu achava que aconteceu com ele, que dirá de mim que sou um mero mortal, vermezinho de Jacó. Amém, amados? Mas quando eu estou vivendo as coisas, discernindo de forma espiritual, eu posso até ter o Valmir como espelho, e isso é bíblico. Paulo falou, se espelhem em mim, ou seja, façam o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. Ou seja, eu sou para vocês um espelho sim, porque eu sou o espelho de Cristo, e eu vivo a Cristo. Então se vocês procurarem se espelhar em mim, serem os meus imitadores, vocês vão encontrar em mim um avivamento muito especial, vocês vão ver em mim uma alta performance espiritual, e vocês vão se tornar fortes espiritualmente também. É isso que ele estava falando. Não era a arrogância dele, olha, seja meu imitador, eu quero ser reflexo de vocês, porque eu quero ganhar muitos likes, muitas curtidas. Não era isso.
Paulo discernia tudo de uma forma espiritual. Paulo e os apóstolos viveram o quê? Uma alta performance. Então nós precisamos alcançar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrando agora em nosso texto de referência da palavra de hoje, amados, nós vemos no livro de 1 Samuel, nós vemos então um grande exemplo de uma virada radical de comportamento. Então nós entendemos que alta performance é um comportamento acima do normal. E aqui nessa história, nosso irmão e rei Davi, ele estava fugindo do rei Saul. O jovem rei, aliás, o jovem Davi, que havia sido consagrado, ungido por um grande profeta, nesse momento agora ele tem uma palavra muito forte, profética sobre a vida dele, uma palavra de governo, mas ele se vê numa situação de fuga, e nessa situação de fuga então, ele vai para a terra dos filisteus, um reino de Gate, tinha o rei Aquis lá, e naquele momento então, Davi alcança uma libertação, dada por Deus do rei Aquis, ele se fez de louco, mas ali eles matavam qualquer um, louco ou não sendo louco, eles matavam só por saber que era um inimigo, e Deus então coloca no coração de Aquis um sentimento, uma palavra totalmente esquisita e engraçada, ele fala assim: eu já tenho tantos loucos aqui, vocês me trazem mais um na minha presença, mas eles sabiam quem era Davi, e naquele momento Aquis não mata Davi, porque Deus de alguma forma interferiu no coração de Aquis, e Davi então estava naquele momento de luta interna aí na sua alma. Eu creio que para ele ir até Aquis, numa terra de inimigo, é porque ele estava totalmente disperso. Então agora ele passa pelo rei Aquis, não é morto, mas ele vai para onde ele entra? Numa caverna, e essa caverna agora tem o nome de Adulão. A palavra não diz, amados, isso que eu vou falar, mas eu creio que por motivo do contexto que nós lemos, nos versos 1 e 2, essa caverna tinha um tamanho muito grande, amém? 400 homens estavam lá dentro, né? Não sei se era só isso, mas era 400 homens contados que saíram com Davi. Então, ela tinha um tamanho muito grande, vamos colocar essa caverna, de certa forma, ela deveria ser uma válvula de escape para todos homens, eu creio que mulheres não, mas homens que iam para lá para se refugiar, para se esconder mesmo. Homens que tinham perdido totalmente a esperança. A palavra fala que esses homens eram aquele tipo de homem, Ricardo, que ninguém quer estar do lado dele. Sabe aquele homem que o tempo todo ele é down? Porque mulher quando está depressiva é uma coisa, mas quando o homem está depressivo é outra coisa. E é ruim, eu sei, porque eu já ajudei pessoas, homens em depressão, eu já tive início de depressão e eu sei como que é. Então é difícil, amados, e naquele momento então, 400 homens num lugar, e eu creio que eles choravam todo o tempo, eles não queriam sair daquela caverna porque tinham cobradores das dívidas, tinha um monte de coisa acontecendo, ou seja, eram homens que estavam totalmente rejeitados pela sociedade e que eles se auto-rejeitavam também e se auto-separavam, se destituíam da sociedade de Israel. Essa é a caverna que Davi entra, também se sentindo mal. Ele também foi para lá eu vou me esconder aqui, acho que o único lugar que eu posso viver agora é na caverna de Adulão. Amados, agora existe uma música da Cassiane, a qual possui uma frase, e eu acredito que ela está correta, diz assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Não é esse negócio dessa música, é muito boa, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, né? Nem eu mesmo posso impedir. Quando Deus quer fazer algo comigo, nem eu consigo impedir o que Deus quer fazer comigo. E amados, isso realmente é um fato verdadeiro. Deus não atropela as minhas fraquezas. Na realidade, Ele sabe trabalhar com as minhas fraquezas. É no meio das minhas fraquezas que Ele me faz ser o quê? Uma pessoa forte. Então nós vamos entrar aqui em 10 lições aqui de Davi na caverna de Adulão. A caverna, amados, é um lugar de reorganização de valores.
Nós precisamos entender que quando Davi entrou lá, ele estava totalmente, internamente, uma autocomiseração, onde ele não tinha valor, e eu creio que todos aqueles homens também. É interessante notar que as primeiras pessoas a serem mencionadas imediatamente ali, na chegada da caverna, é a família de Davi. Ou seja, quando Davi foge para a caverna, e ele lembra, por que ele não foge para a casa dele? Por que ele não, em vez de ir para a caverna, vai para a casa do seu pai? Porque ele também era rejeitado na sua casa e na sua família. Mas ali, quando nós vemos Davi entrar ali, a palavra fala que seu pai e seus irmãos, ou seja, seus familiares, foram encontrá-lo. E eu entendo então aqui na vida de Davi, quando ele entra na caverna de Adulão, Deus começa agora a reorganizar valores que ele tinha perdido na sua família. Deus manda seu pai e os seus irmãos, e os irmãos até que de certa forma perseguiam a Davi. Mas Davi começou naquele momento, então, através do Senhor, eu reorganizar todos os valores perdidos. Neste tempo, amados, nós somos treinados a conseguir a alta performance. Quando nós entramos numa caverna de Adulão, achando que vamos ficar ali isolados, Deus começa a mover situações e começa a colocar em nossas vidas reorganizações, sim, de valores, e é nesse momento que eu começo agora a entender que eu sou importante para Deus. Eu entendo que Davi naquele momento começou a lembrar de tudo que Samuel falou. Eu creio que o pai de Davi ali falou: meu filho, na realidade você é um grande homem, você foi chamado para fazer a diferença. Os irmãos de Davi que falavam assim: Davi, você é um baixinho folgado, mas agora não, eu estou aqui com você, vamos junto, vamos estar junto, vamos se levantar junto. E é naquele momento então que os valores de Davi começam o quê? Novamente reaparecer. Deus faz dessa forma. Amados, às vezes o Senhor nos permitirá que entremos em cavernas para que lembremos o verdadeiro sentido do reinado em nossas vidas, ou seja, quem está governando a minha vida, mesmo no momento em que eu estou me achando isolado ou fraco, o governo de Deus está sobre a minha vida, e Deus muitas vezes permite essas situações para que nós possamos voltar às primeiras obras, ou às primeiras coisas que realmente nos importam, aquilo que realmente nos humaniza e que não podemos também perder de vista, como exemplo, a família que eu falei, amém? Segundo, Adulão é um lugar, significado profético, e eu confesso para vocês, e não me entendam por mal, da forma negativa, mas no início deste ministério, o Senhor falou assim: olha, eu vou te dar a vitória. Aí eu falei: beleza, você vai ser um homem vitorioso, um ministério vitorioso. No entanto, você vai ter que começar com a caverna de Adulão. Aí eu: vai Adulão, pai? Sim, é na caverna de Adulão que você vai alcançar grandes homens e grandes mulheres, que serão meus valentes e minhas valentes. Eu agradeci ao Senhor, falei: Senhor, estou na caverna, estou junto, vamos lá, vamos reorganizar esses valores aí, vamos começar a ser vitorioso, amados, na caverna de Adulão. Aliás, na caverna de Adulão, esse local profético de refúgio, e muitas pessoas têm se refugiado nas igrejas buscando proteção e esconderijo, mas também existem muitas pessoas perdidas sem tal proteção porque não estão discernindo espiritualmente, estão na igreja, mas vivendo ainda de uma forma sem uma pessoa que dá direcionamento. E aqui eu não estou falando de homem físico, natural, eu estou falando agora da direção do próprio Deus. É Deus agora que vai pegar a minha vida e a sua vida dentro da caverna e dar direção. Mas muitas pessoas estão vivendo dentro da caverna, mas não estão conseguindo obter esse discernimento de Deus. E por que isso? Por que isso? Por conta de palavras totalmente equivocadas, como a gente falou. Palavras que muitas vezes mexem com o emocional, te fazem sair daqui alegre, regozijante, mas que não chega na segunda-feira, a bateria acaba. Ou seja, volta para aquela vida de vício, aquele círculo vicioso, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, e o Espírito Santo está falando para mim e para você, quando você estiver entendendo que você está dentro de uma caverna, mas esse local é profético,
Ele está falando para você: eu quero que você saia dessa caverna, e você vai se tornar um valente, uma valente de Deus, mas nunca mais vai voltar para essa caverna. É isso. O momento profético é que você vai sair e não retorna mais para a caverna. É o momento em que você vai ver essa alta performance em intensidade plena. Terceiro, Adulão é lugar de sair da superficialidade e buscar profundidade insondável. Amados, nós estamos vivendo uma igreja também onde as pessoas estão vivendo no raso, como Isaías 47 fala das águas purificadoras. Isaías fala que o Espírito Santo levou ele, e ele foi cada vez mais entrando nas águas purificadoras até ficar totalmente imerso. Mas tem muitas pessoas que querem viver nas águas até o tornozelo. A igreja de hoje é assim. E na caverna de Adulão existem lugares profundos, ainda não sondados, lugares onde não se conseguia medir a profundidade. Mas Davi conhecia em profundidade o quê? Ao Senhor. Então ele confia no Senhor. Ele conhecia o bom pastor, que ele escreveu o Salmo 23. Ele conhecia o Deus que havia livrado ele das garras da ursa, do leão. Ele sabia que esse Deus estava com ele em todo o tempo. E ele sabia que tinha entregado, o Deus que tinha entregado Golias, o gigante, em suas mãos. Então Davi conhecia o Senhor, e seu conhecimento não era superficial. Davi entrou na caverna sabendo que ali Deus poderia dar uma grande vitória para ele, como já havia dado em tantas outras vezes. E assim é na minha vida e na sua vida, amados. A questão de estar na caverna não é o problema. A questão de estar na caverna é quando você se esquece do que Deus já fez por você, das conquistas que Deus já te entregou, das vitórias que Deus já te concedeu na mão. Então é momento de você, quando está passando pela caverna, como eu falei, é um local profético que te fala que você vai sair, nunca mais vai retornar, mas é o momento de você estabelecer então o que? Lembranças, os testemunhos do que Deus já fez pela sua vida. E quarto, Adulão é lugar também de transformar a humilhação em honra. Nós vemos lá em Isaías 61:7, a promessa disso, através uma promessa messiânica, que nós receberíamos isso. Ricardo, não sei se vai dar para colocar o versículo 2 aí. Nós observamos que os homens que procuraram Davi eram assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez o quê? Chefes deles. E eram com ele uns 400 homens. Amado, Davi não entrou lá para dirigir ninguém, para ser líder de ninguém. Davi entrou lá para se refugiar e sai como líder. Agora observe que os homens também, eles entraram na caverna sem um dia pensar que um dia seriam liderados pelo homem que tinha sido ungido por Samuel, mas neste momento agora, eles saem como guerreiros do Senhor. Eles não saem mais assim da caverna falando assim: olha, eu sou o homem endividado saindo da caverna, eu sou o homem lá depressivo saindo da caverna, eu sou o homem, olha, eu sou angustiado, está saindo. Não, eles saem da caverna agora dizendo: Davi é o nosso líder, o futuro rei de Israel. Eu saio da caverna junto com Davi dizendo: agora eu sou um soldado, eu sou um guerreiro. Eu não sou mais uma pessoa esquecida, agora não, agora eu tenho liderança, agora eu tenho direção. E eu entendo que tanto na vida de Davi, quanto na vida daqueles homens, isso era honra, onde a humilhação estava ficando para trás. Ali estava um rei ungido, refugiado numa caverna, e só veio ao seu encontro aqueles que realmente precisavam dele. E hoje, amados, o nosso líder é Jesus. Amém? E por mais que você esteja vivendo uma caverna, Ele quer que você, Ele vai na caverna para te buscar, para exatamente que você possa sair atrás dele, como liderado, exatamente com porção também de dupla honra, onde aquilo que era a tua humilhação não vai ser mais humilhação. Nós vamos entender como é que aconteceu isso. O Senhor livrou Davi das mãos dos reis Saul e Aquis. Agora todos aqueles homens endividados que viviam apertados, amargurados de espírito,
se tornaram então heróis em Israel. O Senhor está falando para mim e para você. Eu estou tirando você de toda situação de humilhação, de todo estado de humilhação, para você se tornar um grande herói espiritual do reino de Deus. Amém? Você toma isso para a sua vida, amados? Eu tomo na minha, em nome de Jesus. Quinto, Adulão é lugar de troca de liderança e governo. Aqueles 400 homens, amados, provavelmente ou com certeza seguiam a Saul, mas Saul não resolveu o problema. Agora então eles trocam o reinado deles para Davi, e através de Davi, quando eles colocam o reinado de Davi sobre a vida deles, o reinado de Davi tinha uma unção. Então quando nós saímos agora dos poderes das trevas, nós passamos então a seguir Jesus, nós temos o que? A unção de Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos determinando que o governo do mundo não faz mais diferença nas nossas vidas, não tem mais domínio nas nossas vidas. Um governo que nos colocava como oprimidos, rejeitados, isolados, mas agora quando nós estamos liderados por Jesus, eu estou declarando, o governo que me rege agora, me abençoa e me declara também como vitorioso. Não importa as circunstâncias, o governo de Jesus, ele traz alívio, como fala lá em Mateus 28, 11 a 12, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi entrou na caverna de Adulão. Pode ser que a proposta de alívio dele era através de lutas que viriam para frente, de guerras para frente. Não é diferente para Jesus. Jesus coloca esse alívio na minha vida, mas a proposta que ele fala assim, no mundo, eu digo-vos essas coisas, que no mundo vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, e quando vocês estão comigo agora, as guerras, as lutas, as aflições continuarão, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você pode vencer. Então, amados, aqueles homens que serviam a Saul, agora se tornaram seguidores de um grande exército de Davi, trocaram de governo, amém? Então, Jesus é a nossa saída da caverna de Adulão para uma troca de governo espiritual. Sexto, a caverna de Adulão se mostrou ser para Davi como um lugar de empatia. Davi, de repente, era uma pessoa um tanto quanto orgulhosa, não sei. Davi, de repente, ele tinha um estado de julgamento, de presunção muito grande. Mas aqui agora, quando Davi entra na caverna, ele olha para aqueles homens, e porque ele tinha o coração, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele olha para aqueles homens e fala assim, olha, eu estou entrando aqui também totalmente quebrado, mas não é possível que eu saia daqui dessa caverna sem fazer alguma coisa por esses outros homens. Então Davi agiu com empatia. É interessante notar a descrição bíblica das pessoas que se juntaram a Davi em nosso texto de referência. Todo homem aperto, endividado, de espírito desgostoso. E hoje, que em circunstâncias, vamos colocar assim, hoje, em circunstâncias as empresas nunca admitiriam em seu quadro de funcionários pessoas com aquelas características. Mas Jesus comissiona a mim, Jesus chama a você também, em situações muitas vezes iguaizinhas ou semelhantes a esses homens. Então Jesus, ele teve toda a empatia, ele teve todo o amor para nos incluir. Davi teve essa empatia, este amor, e ele entendeu então a dificuldade daqueles homens, e nós devemos entender também, amados, a dificuldade do próximo. Muitas vezes nós olhamos para aquele que está dentro da caverna e ficamos discriminando, fazendo qualquer tipo de crítica, e as pessoas não precisam de crítica, as pessoas precisam o quê? De um auxílio, de um braço, de um abraço. As pessoas precisam apenas de uma palavra amiga muitas vezes. Nós temos feito a ronda missionária da capelania, e essa semana, fazendo a ronda em determinada instituição de segurança, nós chegamos numa direção administrativa desta instituição,
E quando entramos na sala do comandante, tinha uma mulher sentada numa cadeira, e já a expressão dela sentada na cadeira era assim, uma coisa assim, dava susto, não, nos chamou a atenção, porque ela estava já tremendo ali na cadeira. E graças a Deus naquele dia, tinha uma irmã acompanhando, não era só homem que estava fazendo a ronda. Então nós já olhamos, observamos, né, e ficamos assim, tipo assim, não reparando muito, para não deixar ela mais ainda inquieta por conta da nossa presença. Ela nunca tinha vindo à ronda missionária da capelania, então ela já ficou assustada, achando que nós vieram me buscar para levar para a caverna, né? E a gente começou a conversar ali, falando de Deus, falando com as pessoas que estavam ali. Aí a irmãzinha, já sábia, graças a Deus, se encostou nela, falou: vem cá, puxou ela de lado, abraçou ela, e ela começou a chorar profundamente. E ela falou assim: olha, eu ia me matar, ia tirar minha vida, mas por conta agora desse abraço, das palavras que você falou, eu estou me sentindo o quê? Amada, inclusa. E ali ela já pegou, lógico, o telefone daquela senhora, para poder estar saindo dali e entrando em contato com ela. Amados, são coisas muitas vezes tão simples, que salvam as vidas, que começam simplesmente por uma empatia. E não estou falando de teologia da inclusão, porque teologia da inclusão, como eu passei no grupo, é algo totalmente profano com relação à palavra. Mas a inclusão faz parte de Deus. Quando Deus me recebe, te recebe, o que Ele está fazendo? Nos incluindo no reino dEle, não é isso? Então, a inclusão é algo de Deus, mas Satanás, ele sabe corromper aquilo que é valor. Então ele coloca esses nomes aí, para poder trazer confusão. Amados, a inclusão sempre foi característica e sempre foi papel da igreja, independente dela ter falhado no passado, mas sempre foi papel. Jesus fez isso, Jesus teve empatia, Jesus entrava na casa dos pecadores, e Jesus refutou as palavras dos fariseus, quando ele falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. É para esses que eu vim, não vim para vocês. Se vocês estão falando que estão perfeitos, não precisam de nada, então eu não vim para vocês, mas eu vim sim para aqueles que precisavam de mim, e estes são os doentes. Nós vivemos o reflexo de Jesus na igreja. Nós precisamos ter a empatia de Jesus, precisamos ter o amor de Jesus, precisamos incluir como Jesus incluiu. Amém, amados? Então, a caverna é local, sim, de inclusão, e não teologia de inclusão, mas de inclusão, de empatia. 7, a caverna de Adulão era para Davi apenas um lugar de transição. Amados, eu trouxe essa palavra em 2015, essa palavra não é de hoje, essa palavra foi dada pelo Senhor em 2015, e quando o Senhor me levou para essa palavra, e quando eu cheguei aqui nessa parte 7, a caverna de Adulão era para Davi apenas um lugar de transição, eu já me lembrei exatamente da palavra, da passagem que Deus nos colocou neste ano. É um ano de transição, um ano de passagem. Então, se nós estamos ainda em cavernas espirituais, nós precisamos sair. Amém? Essa palavra é para mim e para você. Se nós estamos vivendo tempos de cativeiro, tempos de isolamento, como já foi pregado recentemente, nós precisamos sair deste cativeiro, deste isolamento. A caverna era só um tempo para Davi, só um momento da existência dele, só o tempo necessário para aprender algumas coisas. E eu não sei quanto leva o tempo de cada caverna, amados, mas ela tem um início, tem um tempo de início e tem que ter um tempo de final. Nós não podemos permanecer em desertos, nós não podemos permanecer em cavernas, nós não podemos permanecer em covas de leões, amém? Ninguém quer ficar, né, em cova de leão tanto tempo, amém? Ninguém quer ficar em locais onde são passageiros. Nós precisamos entender que Davi entrou ali, e Deus falou para ele: saia, porque já deu o seu tempo. E eu lembro até mesmo Elias, quando esteve também na caverna, que Deus não tinha pedido para ele entrar na caverna, Deus tinha pedido para ele prosseguir
para um local. E nesse meio tempo, neste caminho, ele entrou na caverna. E quando você vai lá na palavra, quando descreve este texto de Elias, Deus pergunta para Elias mais de uma vez: o que você está fazendo aqui? Elias, não era para você ter entrado aqui. Mas Deus sabia do coração de Elias. Deus sabia da fraqueza de Elias. E Deus foi empático com Elias. Embora ele tenha perguntado a Elias: o que você está fazendo aqui? Ele não criticou Elias, ele não reclamou a Elias, ele só falou: Elias, come e bebe. Porque Deus sabia que havia necessidade de alimentação do físico e também de beber água, exatamente também para estar ali com o seu físico. Deus sabia que a alma de Elias também precisava de tratamento físico, portanto Deus deu o quê? Alimento. E nós precisamos entender que muitas vezes, amado, algumas cavernas que são espirituais, as pessoas estão passando por problemas de depressão, problemas de angústias profundas, onde precisa também ser não somente tratada com oração, mas também com alimentação. Ou seja, é uma alimentação mais apropriada, porque muitas vezes a pessoa está passando por um problema emocional tão grande, que é causado por uma má alimentação. Isso cientificamente é comprovado. E graças a Deus, existem alguns pastores aí na área da medicina, na área da ciência, que estão trazendo para a igreja isso de uma forma agora mais aberta, mais explícita. Então nós precisamos entender, amado, que cavernas não podem ser casas, amém? Nós não podemos habitar nas cavernas, elas não podem ser nossas casas. Pessoas em situação de depressão é que tendem a se render emocionalmente ao sofrimento. Nós precisamos entender e trabalhar com isso. 8º, a orar com mais intensidade. A caverna é local de você buscar mais a Deus. Nós oramos melhor quando sofremos mais. Não sei se você tem essa noção. Muitas vezes quando tudo está dando certo, é muito ativismo. Não, eu tenho muito trabalho, agora eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo para orar, não tenho mais tempo para jejuar. Aí Jesus fala assim: vou ter que dar uma na canela dele, na canela dela, para ver se ele volta para mim. Então aqui a caverna muitas vezes é o local que nós buscamos mais a Deus. O sofrimento nos convoca a uma oração mais intensa, mais pura, mais verdadeira, mais veemente. O próprio Senhor Jesus orou com mais intensidade quando ele estava no Getsêmani. Ali foi uma oração muito mais profunda do que todas as outras. Ali, lá em Lucas 22, 44a, fala isso: e estando em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, em tempos de passagem pela caverna do Adulão, nós devemos ter a disposição de orar mais e ser mais intensos, para assim podermos perseverar na fé. A oração, a proximidade com Deus, a intimidade com Deus, faz-me entender que o processo precisa acabar logo. E a intimidade com Deus me fala como terminar este processo. Mas quando eu não estou íntimo a Deus, eu não estou ouvindo o Espírito Santo, eu permaneço o quê? Na angústia. E o Espírito Santo não quer que nós convivamos com angústia, ele quer dar a cura para a angústia. 9, haver Deus com mais confiança. É um processo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos viver o que o apóstolo Paulo descreveu à igreja de Roma, capítulo 8, versos 31. Ele fala assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo parece que não tinha uma vida de dificuldade. Quando a gente vê ele escrever algumas coisas, parece que a vida dele era de boa, era tudo suave, e não era nada disso. Paulo teve açoites, Paulo passou por naufrágio, Paulo passou por fome, Paulo passou por desprezo, passou por perseguição, mas Paulo, em tudo, ele tinha consciência que em Deus ele podia ter toda a confiança. 10, encerrando, a viver a transformação para ser honrado. Muitas vezes nós queremos buscar honra, mas não queremos passar pelo processo da transformação, que é pular etapas.
E Deus está falando, não é isso, você não pode pular etapas. Se você pular etapas, você vai quebrar a cara. Na realidade, é uma transformação, é algo que você, poderíamos falar assim, que você evolui, que você constrói. Então a honra não é honra de homem, aqui eu estou falando honra de Deus para a sua vida, porque a honra do homem, ela passa, ela é passageira. Eu posso falar para a irmã Cida, honrar ela de alguma forma, mas se eu não falar amanhã de novo, ela esquece que eu falei hoje, ou daqui uns anos pelo menos, né? Aí eu tenho que ficar renovando para ela, mas a honra de Deus, ela é permanente, ela é como se fosse uma luz na sua vida, todos os dias, em todo momento, você abre os olhos, você vê aquela luz, já está sentindo a honra de Deus, seria isso. A honra de Deus é algo que nós temos que viver, mas ela vem através de uma transformação, de uma passagem de processos. Ou, amado, todos aqueles homens desprezados pela sociedade, se tornaram grandes homens valentes de Davi. Eu gostaria de ler o texto todo, mas ele é grande demais. Eu queria que você pudesse anotar aí, 2 Samuel 23, capítulo 23, versos 8 ao 39, está descrevendo aqui o que os valentes de Davi realizaram. É coisas assim inimagináveis, é coisas que, falando muitas vezes, fala assim, isso é história. Não, realmente foi verdade. Homens que eram totalmente desprezados. Eu creio até, Valmir, que de repente homens, irmão Marco, que estavam naquela caverna, naquele tempo, porque eu não sei como é que se eles terem endividados, não tinham dinheiro, né? É isso? É, endividado não tem dinheiro. Então não comprava comida, não é isso? Eu creio que na caverna, eles eram ali mirrados, assim, olhava para ele, né, se soprar um vento mais forte deve levar. Mas neste momento aqui agora, quando nós chegamos aqui em 1 Samuel 23, do 8 ao 39, nós vemos as conquistas, as derrotas que eles faziam com o inimigo ter sobre a vida deles, é algo impressionante. Então eu creio assim que foi uma transformação muito grande, foi uma honra muito grande. Aqueles homens que eram rejeitados, esquecidos, agora todos olhavam assim, Davi e os seus homens, Davi e os seus valentes. E Jesus está falando hoje assim, um dia eu fui desonrado, um dia eu fui rejeitado, um dia eu fui humilhado, mas hoje eu sou um rei e eu tenho os meus valentes. E ele está falando para mim e para você, Ricardo, você é meu valente, Valmira, você é meu valente, pastora Fátima, a senhora é minha valente, irmã Cida, a senhora é minha valente, irmão Marcos, você é meu valente, irmã Miriam, você é meu valente, presbítero, Mauri, vocês são meus valentes. Jesus está falando para mim e para você, esquece o passado, seu passado, de repente você estava vivendo uma vida mirrada, sem saúde física, espiritual, sei lá, mas hoje você está comigo, hoje porque você me segue, as vitórias não são mais de Davi, mas dos valentes de Davi. Isso é interessante, que é interessante que nós pegamos nesse capítulo 23 de 2 Samuel, as vitórias não estão sendo registradas para Davi, é Benaia, é Joabe e assim por todos os outros lá, todos eles nomeados um a um, e de todos eles tinham 30, e desses 30 tinham 3 que eram impossíveis, e se esses 3 tivessem lutado com vingadores lá, como é que é o nome dele lá, o gordo grandão lá, não, o outro lá, o do mal lá, Thanos. O Thanos não era nada perto dos 30 valentes de Davi. O Thanos, coitado do Thanos, tá danado. Rapaz, não, brincando, estou brincando, mas é sério mesmo. Lá é um filme, é uma produção científica, não, é uma produção lá de filme, mas na realidade, os homens de Davi eram homens temidos por todos os povos. O exército inimigo tinha medo de Davi, mas quando eu falava assim, o exército de Davi, era complicado. Então, na realidade, amados, eu e você fazemos parte deste exército de Jesus. Neste exército de Jesus, todos os inimigos, quando olham para mim e para você, tem que ter medo.
Tá vindo ali a irmã Cida, tá vindo ali a irmã Valmir, pastora Fátima, Ricardinho. Eu não vou não, porque um deles derruba um monte de demônio aí. Só um deles aí, né? É assim que nós devemos agir, com a ousadia de uma autoridade que já foi nos dada, de uma autoridade que já foi nos outorgada, amados. E eu quero finalizar aqui com o nosso verso áureo, então, de hoje, que está lá em Joel 3, versículo 10. Deus fala assim através do profeta. Olha só que interessante. Derretam os seus arados. Nós falamos que arado aqui é aquele instrumento de ferro, né? Que o homem naquela época puxava, ou o boi, mas geralmente tinha muito de homem, né? Colocava nas costas, assim, uma canga nas costas deles, e eles saíam puxando, ou seja, um instrumento de ferro. E ele fala assim: derretam esses arados, façam deles espadas, transformem as suas foices também, foices de cortar o trigo, em lanças, que até os fracos digam: eu sou forte. Amém? Na realidade, o que Deus está falando através do profeta? Aquilo que eu dei na sua mão, que de repente você fala que é cansativo, que é um instrumento de trabalho, aquilo que de repente na sua mão, que você vê na sua mão, que de repente você não vê valor, derreta isso e construa uma arma que eu vou permitir através dela você ter vitória. E eu entendo aqui, amados, que a principal arma que nós temos em nossas mãos hoje é a palavra do Senhor. Através dela nós podemos levantar ela e dizer assim: eu sou forte. Levante a sua Bíblia aí. Se você não tiver com a Bíblia, levante o celular aí, que tem Bíblia no celular, né? Então levante aí e diga bem grande assim. Aqui você está com o seu instrumento. Amém? Diga assim: eu sou forte. Ô irmão, você fala mais forte aí, senão diga, senão o inimigo vai lá não ouvir, não. Diga forte aí: eu, aí sim, sou forte. Amém. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos cantar junto com a Natália e o Ricardo, neste momento em forma de oração, em forma profética para as nossas vidas, crendo que Deus está aqui, que Jesus está aqui, e neste momento agora, nós somos comissionados como homens valentes de Deus. Você não é um valente do Ministério Evangélico Levi. Eu e você, nós juntos, pertencemos ao exército de Cristo. Cristo é o nosso maior valente, e nós somos os valentinhos de Cristo. Amém? Vamos cantar. Amém. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Aleluia. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Aleluia. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E
a mim e a você do exército. A bênção, papai. Oh, Jesus, Espírito Santo, a tua palavra foi entregue. Eu entendo, ó Pai, que como semente, ela vai cair em terra boa, ela já caiu em terra boa. E agora, ó Pai, ela vai germinar e dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Eu creio nisso, Pai. Eu creio, Pai, que neste ano de transição, neste ano, papai, de passagem, nós não permaneceremos em cavernas espirituais, nós não permaneceremos, ó Pai, em locais que são de refúgio, de medo, locais, ó Pai, onde impera a decepção, locais onde se impera uma frustração. Não, nós temos as nossas almas agora, ó Pai, espiritualmente curadas por uma palavra do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que agora, hoje, nós estaremos saindo profeticamente. Eu declaro na minha vida e na vida dos teus filhos e filhas nesta noite, nós estamos saindo profeticamente e passando, ó Pai, um momento de transformação, onde um momento de humilhação, de desonra está ficando para trás, onde um momento de frustração, decepção está ficando para trás, e agora nós, Pai, nós acompanhamos a Jesus, e através da honra de Jesus, nós alcançaremos uma honra, e as nossas conquistas aqui na terra, neste mundo, serão registradas pelo Senhor a nós. Nós sabemos que temos a unção do Rei, o nome do Rei, a outorga do Rei, mas a honra que o Senhor nos concede agora não é uma honra humana, é uma honra espiritual. E nós vamos sair daqui, Pai, não somente declarando com a boca, eu sou forte, mas nós saímos daqui declarando com os nossos corações, nós somos fortes, e nós podemos tudo naquele que nos fortalece, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, amados, saia daqui nesta noite com esta certeza que você não é fraco, não é fraca. Saia daqui nesta noite com a certeza que a caverna de Adulão foi um local de passagem, não de permanência, não é de habitação, nem de residência. É um local onde você está sendo agora transformado por uma pessoa mais forte. Amém?